E aí, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí, tudo tranquilo? Como que tá indo aí o começo de semana de vocês aí? Passaram um final de semana legal, um final de semana abençoado? Louvado seja Deus por isso. Meus queridos amigos, estamos aqui novamente nessa noite, né? Como sempre, para falar algo da parte de Deus para os nossos corações. Primeiramente, como sempre, eu não posso deixar de agradecer. Eu quero agradecer todos os amigos, colegas aí das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Whats, que têm compartilhado aí os vídeos que sempre nós temos feito aí. E vocês que têm mandado mensagem aí, onde Deus tem falado bastantemente no seu coração. Eu fico muito feliz e muito honrado em poder fazer parte é, de tudo aquilo que o Pai está fazendo aí na sua vida. Quero agradecer a todos os amigos, todos os nossos irmãos, né? Fiz a semana passada um convite que um pastor amigo meu, Fábio, aí de Barueri, me convidou para a gente estar fazendo uma live junto para falar sobre um tema sobre salvação e foi bastante interessante. Muitas pessoas aí mandando mensagem, falando para mim, Carlinho, bacana. E hoje eu, como de prometido, era um tema que eu ia trazer a semana passada, mas devido à live que eu fiz junto com o pastor, lá o Fábio lá de Barueri, eu não deu tempo para fazer, mas hoje eu quero trazer aqui para vocês, numa segunda-feira abençoada, que você chegou do serviço, você está na sua casa descansando, então vale a pena, né? Você parar aí meia hora, 40 minutos, para escutar aquilo que Deus tem para falar nos nossos corações. Foi como eu falei, se você der lugar, Deus ele vai mudar totalmente a sua vida. Beleza, meus irmãos? Então, eu quero aqui já agradecer desde o momento e já vou falar. Se eu falar alguma palavra errada, vocês não ligam não. Beleza? É porque eu tô com um aparelho, né? Tem um aparelho ortodôntico aqui que ele atrapalha de vez em quando, ele dá umas enroladas aí. Beleza? Mas que o Pai possa me dar graça, que eu possa ser um canal de bênção na sua vida para trazer aquilo que o Pai tem falado no meu coração. E o tema, meus amigos, que eu quero trazer nessa noite tá lá no livro de Gênesis, lá no primeiro livro das Escrituras Sagradas, no capítulo 19. A temática de hoje é não vá para Sodoma. Beleza? Então que o Criador possa me dar graça, que eu possa ser literalmente um instrumento usado na mão dele, para que ele possa entrar com a palavra no seu coração, assim como entrou no meu e assim como tem entrado todos os dias. Que o Espírito Santo possa te abençoar, indiferente de qualquer religião que você seja, nós estamos aqui para falar de Cristo, da Bíblia Sagrada. Beleza, irmãos? Então pega a Bíblia aí, ó. Pega a Bíblia, anota aí. Vamos falar dessa temática bastante interessante. Agradeço os irmãos que têm já chegado aí. Não vá para Sodoma, hein? E a gente vai aprender aqui hoje, então. Gênesis capítulo 19, versículo 23 até o versículo 31. São 7 versículos aí para a gente estar acompanhando. Beleza? Então eu vou lá para a gente estar ganhando tempo. Ele diz assim, versículo 23. E saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se aquela mesma manhã e de madrugada foi para aquele lugar aonde estivera, diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra e a campina, e viu que a fumaça da terra subia como de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Beleza, meus irmãos? Ligado comigo nessa noite aí, que é algo muito legal que nós vamos aprender aqui, beleza? Vamos aprender um pouco do campo histórico, daquilo que o Pai tem para falar no nosso coração. Mas é isso aí, galera, vamos lá. Eu vou contextualizar aqui para vocês entenderem o que estava se passando lá em Gênesis,
no capítulo literalmente 19. No capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 11, a Bíblia nos relata que vieram 2 anjos à noite na casa de Ló para livrá-los do juízo de Deus, aonde o povo lá de Sodoma era adepto a todo o tipo de perversão, e os caras lá daquela cidade, os caras se orgulhavam disso daí, de morar e de viver numa cidade totalmente idólatra, numa cidade onde a opressão dos pobres era muito grande, aonde tinha violências, aonde a imoralidade reinava lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E os habitantes daquela cidade, não generalizando, mas na sua totalidade, se orgulhavam de viver numa cidade totalmente imoral. Então a imoralidade, galera, era de tal tamanho que o Senhor Deus havia descido, juntamente com 2 anjos para castigar, para subjugar a cidade de Sodoma e Gomorra e as demais cidades adjacentes ali daquele local. E quando eu começo a imaginar, meus queridos, eu creio que você também, já deve estar imaginando aí como era terrível a cidade de Sodoma e Gomorra, automaticamente eu quero fazer um paralelo com você aqui. Lá da cidade de Corinto, cidade de Sodoma e Gomorra, Velho Testamento, e a cidade de Corinto, Novo Testamento. Eu quero fazer um paralelo aqui entre essas duas cidades. Quando eu estava estudando sobre essa temática, me fez lembrar da cidade de Corinto, Como que era a cidade de Corinto? Irmãos, Paulo, ele passou 1 ano e meio na cidade de Corinto, mais específico na cidade chamada da Caia. Paulo viu uma grande oportunidade de fundar uma igreja na cidade de Corinto. Por quê? A cidade de Corinto fica a 70 quilômetros próximo de Atenas, é onde vem a filosofia de Platão, onde vem Sócrates, onde vem Pitágoras, enfim. Era uma cidade lá de Corinto que ficava próximo à Grécia Antiga. Mas qual que é o paralelo que eu quero fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra? Na cidade de Corinto, meus irmãos, havia um culto a uma deusa chamada deusa Afrodite. Todo ano tinha esse culto a essa deusa Afrodite. A cidade de Corinto, só geograficamente eu quero dizer para vocês, ela ficava entre 2 mares, o mar Egeu e o mar Adriático. Então todo tipo de embarcações tinha que passar pela cidade de Corinto e uma vez por ano tinha um culto para a deusa Afrodite, que era considerada a deusa do amor. Isso mesmo, a deusa do amor conforme a filosofia. E tinha uma reunião, um templo lá na cidade de Corinto que reunia nada mais, nada menos do que 1000 prostitutas cultuais. Uau, você deve ter falado aí. E é isso mesmo, irmãos, aonde se reunia 1000 prostitutas num templo, aonde participava de todos os tipos de rituais e promiscuidade lá na cidade de Corinto. Então olha só para você ver a similaridade de Sodoma e Gomorra, uma cidade perversa, onde a imoralidade reinava naquele local, e com a cidade lá de Corinto. Tem alguma diferença? Imoralidade, idolatria, prostituição, tem com certeza as mesmas características que tinha lá. Beleza, meus irmãos? Mas vamos lá voltar para a cidade de Sodoma e Gomorra. Irmãos, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, tinha 3 cidades que eram vizinhas ali da cidade de Sodoma e Gomorra. Estava ali sobre a proteção, vamos dizer assim, da cidade de Sodoma, que era a cidade de Admá, Zebolim e Belá. Você pode acompanhar isso depois nas escrituras sagradas aí na sua Bíblia, que também é conhecida como Zoar, que foi essa que eu acabei de falar. Então, geograficamente, essas cidades ficavam ao redor do Mar Morto. Você já ouviu falar do Mar Morto? Então, o Mar Morto, meus amigos, meus irmãos, ele está localizado ali no Oriente Médio, entre os territórios ali de Israel, da Palestina, da Jordânia. Então, é um local onde hoje se concentra um alto nível de salina, um alto nível de sal. Se você clicar aí no Google, você vai ver, isso que eu estou falando para você. Então, a quantidade de sal era muito grande. Hoje, conforme alguns historiadores, não se sabe aonde é a cidade de Sodoma e Gomorra, até onde eu pesquisei.
mas a região dali, da Jordânia, desse local da Palestina, se concentra um nível muito alto de salina, né? Então, assim como Sodoma e Gomorra, meus queridos, as cidades as circunvizinhas ali do local, era totalmente entregue à fornicação, como aqueles, né? Que fala lá no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 7, que ele fala assim para nós assim: assim como a cidade de Sodoma, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então não era só a cidade de Sodoma e Gomorra, eram cidades circunvizinhas também daquele local que participavam de tudo aquilo que Sodoma e Gomorra colocava como regra de conduta da promiscuidade na vida das pessoas que lá viviam. Tá entendendo, irmãos? Aqui eu quero fazer mais um paralelo, irmão. Velho Testamento aqui, que ele diz lá em Gênesis, no capítulo 6, o que ele fala, irmãos? Olha só para vocês terem uma noção como isso já vem de longe. Lá em Gênesis, no capítulo 6, mostra que a terra ela começou a se multiplicar e que os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram mais formosas. E o que os caras fizeram? Tomaram para si como mulheres. Então, no verso 5, Deus viu, né, que a maldade dos seres humanos era tão grande e que as suas imaginações de pensamentos eram má continuamente. E lá no verso 6 de Gênesis, do capítulo 6, verso 6, Deus se arrepende, de ter feito o homem. E como Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele diz que não seria poupado nem os animais. Deixa eu tomar minha água aqui. E nem que os animais seriam poupados. Assim como foi com Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra nós vamos aprender que Deus enviou aqui, que nós acabamos de ler, fogo e enxofre que desceu do céu. Já lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, veio a água. Então olha só para você ter uma noção. Água e fogo. Água e fogo. Estão entendendo, meus irmãos, o paralelismo aqui? Então, o que acontece, meus irmãos? A quantidade de pessoas que viviam na época lá de Noé era mais ou menos 6 bilhões de pessoas. Aí você falou, Carlinhos, mas como você chegou nisso? Eu gosto sempre de falar, para ficar gravado na cabeça dos nossos irmãos, para ficar bem gravado. Se era 6 bilhões de pessoas, vocês imaginam. As mulheres naquela época viviam demais. Era 400, 300, 600 anos, 200. Então imagina uma mulher vivendo 400 anos. O tanto de filho que ela teria. Por isso que tinha tudo isso naquela época lá na cidade de Gênesis. Ou lá na cidade onde Noé estava. E se salva quantas pessoas lá no Gênesis? Quantas, meus irmãos? 8 pessoas. Vocês estão de parabéns. 8 pessoas. Se salva Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé, né? Suas 3 noras. E ali nós sabemos todos desdobramentos ali do contexto da arca de Noé. E aí, meus queridos, após se passar 13 capítulos adiante lá do livro do Gênesis, nós encontramos com a mesma história, com contextos diferentes, mas é se passado a mesma história, aonde entra prostituição, aonde tinha idolatria, orgias, bacanais, assassinatos, roubos, mentira. Era sombra de tudo aquilo que aconteceu lá em Gênesis do capítulo 6. Passa-se 13 capítulos à frente, nós vemos a mesma promiscuidade, a mesma coisa terrível lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Só, meus irmãos, que após o dilúvio, lá em Gênesis no capítulo 9, do versículo 12 ao 17, o que Deus faz com Noé? Deus faz com Noé e serve para nós perpetuamente até o dia de hoje uma aliança. Qual foi essa aliança aí, meus queridos? Que Deus fez com Noé? Mostrando para o que para ele? Que não acabaria mais em água.
O arco-íris. Então, olha só para você ter uma noção. Deus diz que ele colocaria um sinal no céu, como uma aliança eterna, meus queridos, de gerações a gerações, e que não destruiria mais a terra com água. Tá entendendo? Deus fez o sinal. Então, quando nós olhamos o arco-íris, lá naquela época, quando o povo olhava o arco-íris, lembrava da aliança que Deus fez com o povo de Israel lá de trás e que não iria acabar mais o mundo em água. Só que o detalhe é o seguinte, ele não disse com fogo e enxofre, ele falou com água. Vocês entenderam, irmãos? Eu estou dando uma contextualizada aqui para depois a gente trazer algumas implicações para a nossa vida, né? Então essa foi, irmãos, quando eu vejo lá no livro de Gênesis, essa foi a primeira vez que aparece a palavra anjo lá na Bíblia. O seu significado, meus queridos, nesse contexto que está dizendo de Sodoma e Gomorra, essa palavra anjo, ela quer dizer destruição, que seriam os anjos de Deus que seriam enviados para realizar o seu propósito aqui na terra, que seria para realizar a destruição de Sodoma e Gomorra. Porém, meus irmãos, eu não posso deixar aqui desapercebido que já existia a palavra anjos, ela já existia antes e também está explícito, né? Desde Gênesis, lá do capítulo 3, que fala do anjo maligno que foi ali por detrás da serpente, persuadindo Eva, e que no final do capítulo 3 de Gênesis, Deus fala que colocou querubins lá no Jardim do Éden para proteger o caminho da árvore da vida. Então, quando a gente começa a estudar sobre angiologia, vocês vão ver muitas coisas interessantes, né? E aí, irmãos, como era a cidade de Sodoma e Gomorra? Agora eu vou falar um pouco de história aqui, para depois a gente entrar em algumas coisas para a nossa vida atual. Cidade de Sodoma e Gomorra, meus queridos, era conhecida como uma cidade-estado. O que era uma cidade-estado? Cidade-estado era uma cidade onde ficava muros muito altos e um portão enorme, e a cidade dentro daquelas muralhas ali. A cidade-estado ela tinha a parte alta e a parte baixa. Tinha a parte alta que chamava Acrópole e a parte baixa. O que fazia a parte baixa? A parte baixa, os mais pobres, os camponeses, as pessoas ali que tinham menos poder aquisitivo, plantava, e tudo aquilo que era de bom na sua plantação, todas as verduras, tudo aquilo que era de bom, ia para a classe alta. Será que é diferente de hoje? Será que o proletariado daquele tempo lá atrás, lá do ano de 1870, que tem a Revolução Industrial, será que é diferente de hoje? Não. O povo lá plantava, fazia tudo aquilo para que os que tivessem dinheiro e morassem na parte rica comesse do bom e do melhor. Só que no capítulo 18, irmãos, para a gente entender, né, aqui o que estava acontecendo no capítulo 19, no capítulo 18 de Gênesis, o que acontece? Eu vou contextualizar. Deus ele aparece para Abraão. Falei para você que a língua ia enrolar por causa do aparelho. No capítulo 18 de Gênesis, Deus ele aparece para Abraão. Então, no verso de número 2, Abraão ele estava fazendo o quê? Ele estava sentado junto à porta da tenda e tem a aparição ali de 3 homens. E Abraão, vendo, se prostra o rosto na terra, certo? E ali realmente era o próprio Deus em forma corpórea, através de um anjo, né? Aí você fala, Carlinhos, mas como que seria o próprio Deus através de homens aqui na terra? Porque se não fosse realmente Deus em forma humana, ele falaria o que o anjo disse ao apóstolo João, lá em Apocalipse 22, no versículo 8 e 9. O que João fala? Ele diz assim lá em Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou aquele que vi e ouvir essas coisas. Ouvindo isso, prostei-me aos pés do anjo que me prostrava estas coisas, que me mostrava estas coisas para adorá-lo. O versículo 9 de Apocalipse 22, ele diz assim, ele disse, o anjo falando, olha, não te faça por tal, porque eu sou conservo teu
e de teus irmãos, dos profetas que guardam a palavra desse livro. Então o anjo falou ali para João: não se prostra de joelho não, porque eu sou um conservo teu. Lá em Apocalipse 22, ele não deixou que João se prostrasse. Mas lá em Gênesis, no capítulo 18, Abraão se prostra e ali ele não tem essa barreira. Estão entendendo, irmãos? Então, rapidamente, Abraão pede, né, com a entrada dos anjos ali na casa dele, o que Abraão fez? Abraão falou assim, cara, chegou para Sara e falou para Sara: prepara uma recepção de boas-vindas, Sara, para esses homens de Deus que estão aqui. O que Sara fez? Foi logo fazer um bolo, foi preparar ali um guisado, pegou uma novilha, que você pode ver aí que está na sua Bíblia, para fazer uma recepção de boas-vindas ali. Só que no verso 9 ao verso 15, Deus faz o quê? Deus promete uma aliança, né, para Abraão e promete que Sara terá um filho. E os dois, quando a gente pega, já era de idade avançada. E Sara já não podia ter mais filhos, porque devido também à sua esterilidade e também pela sua idade que era avançada. E todos nós conhecemos o milagre que foi feito na vida de Sara. Então Abraão, sabendo da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão o que faz? Né? Lá no capítulo 18, para a gente chegar e entender o que está sendo falado no capítulo 19. Eu tenho que voltar no 18, tá, irmãos? Então, no capítulo 18, do 23 ao 32, Abraão ficou sabendo da destruição que iria acontecer na cidade de Sodoma e Gomorra. E o que ele faz para Deus, incorporado de forma humana? Ele fala assim: Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? O que Deus fala para ele? Ó, Abraão, se tiver 50 eu não vou destruir. Mas se tiver 40, o Senhor vai destruir? Abraão, se tiver 40 eu também não destruo. Mas Senhor, e 30? Não vou destruir, Abraão. Senhor, mas puxa vida, eu estou meio ainda pensativo. E se tiver 20? Deus fala: não vou destruir. Mas Senhor, se tiver 10? O Senhor fala: eu não vou destruir. O Senhor já sabia da promiscuidade, de tudo aquilo que estava lá em Sodoma. Agora chegamos no capítulo 19. E é esse capítulo aqui que eu quero falar com vocês. No capítulo 19, irmãos, no verso de número 1, diz que Ló estava sentado junto à porta de Sodoma. Irmãos, era de costume do povo judeu, era tradição do povo judeu, se assentar na porta da entrada ali da determinada cidade, como na cidade de Sodoma. Era um costume judaico. Por quê? Porque eles ficavam ali batendo papo e eles ficavam esperando alguns viajantes que passassem por ali para que eles hospedassem aquelas pessoas, para que eles dessem guarida, para que eles dessem ali um local onde as pessoas pudessem lavar os seus pés, pudessem descansar, pudessem ceiar, pudessem ter uma boa recepção de boas-vindas naquele local. Era um costume lá. No versículo 3, né, Ló viu aqueles homens enviados por Deus passando ali naquele local e Ló prontamente foi ali recepcioná-los. Ló falou para eles: puxa vida, eu estou dizendo com as minhas palavras, como é bom vocês passarem por aqui e eu quero que vocês pousem na minha casa. Fiquem lá na minha casa. Porque Ló sabia do perigo que eles iam correr naquele local. E os anjos, através de homens, foram até a casa de Ló, né? E aí o que acontece? Os anjos, lá naquele momento, aqueles dois homens na casa de Ló, né, falando para ele, e os anjos oram para Ló e falam assim para Ló: Ló, é o seguinte, a gente vamos embora, a gente vamos ficar na praça. A gente quer ficar lá, a gente pousa lá, depois nós vamos embora. Ló insistiu para que eles ficassem. Ló falou não. Por quê? Porque Ló sabia dos perigos que tinha na cidade de Sodoma e Gomorra. Então o que Ló fez? Ló falou: não, de maneira nenhuma. Vocês não vão ficar lá, vocês vão ficar aqui em casa, porque é um perigo vocês ficar lá, né? Viajante dormindo na praça. A gente sabe como que é as pessoas daqui, são pessoas más, são pessoas que fazem todo tipo de atrocidade contra viajantes. E vocês são a minha recepção aqui nesse local. Ló insistiu para que eles ficassem.
No verso 4 ao verso 9, né, tem aqui na sua narrativa que chegaram até a casa de Ló vários homens, tanto velhos como jovens, moço. A Bíblia fala, irmão, você pode ver aí depois, não fica só nas minhas palavras, não. Leia o que está falando, que a Deus vai falar tremendamente, como já está falando no seu coração, que tinha vários povos de vários locais ali, rodeando a casa de Jó, por um objetivo que nós vamos entender aqui. No verso de número 5, irmãos, do capítulo 19, diz que os homens maus que estavam naquele local queria conhecer aqueles homens. Mas a palavra conhecer aqui no original bíblico é ter relações com aqueles homens. Relações sexuais. Eles queriam ter um estrupo coletivo, aonde várias pessoas iriam participar, aonde pessoas iriam assistir e vai saber lá o que iria acontecer mais com aqueles homens que ali estavam. Mas aqui, irmãos, eu tenho certeza, o que eu vou dizer agora no verso de número 8, eu tenho certeza que você vai falar assim, puxa vida, que coisa doida, não é? Olha o que fala no verso de número 8. Ló, sabendo de tudo isso, aqueles homens cercaram a casa, Ló sai para fora e aqueles homens falam, cadê aqueles caras que nós vimos aqui na sua casa, que entrou dentro da tua casa? Traga eles aqui que nós queremos bater um papo com eles. Ló rapidamente falou, não, eles são meus visitantes, eles estão aqui de boa-vinda, eles estão aqui como recepção minha. Que é isso? Vocês não podem fazer uma coisa dessa. Ló vira no verso de número 8 e fala para os caras, faz o seguinte, Ló oferece as suas filhas em lugar dos homens de Deus e fala que eles poderiam fazer o que eles quisessem com elas. Irmãos, não parece uma coisa doida? Vocês já pararam para analisar esse pequeno versículo? Ló oferece para aqueles caras que é totalmente promíscuo, totalmente maus, a favor desses dois homens. Você faria isso, irmãos? Você faria? Ninguém em sã consciência faria. Caiu a conexão, mas voltou. Ninguém em sã consciência, irmãos, fazia algo que Ló fez, entregar suas filhas, que parece uma coisa louca. O que as mulheres iam achar? O que minhas irmãs, quando lê esse versículo, vão pensar? O que as feministas, vendo isso daí, vão falar, falando, é machista. Entregou sua filha no lugar, literalmente, daqueles homens. Mas aqui, irmão, que coisa linda, eu vou fazer você refletir. Eu vou fazer uma pergunta reflexiva para nós. Primeira coisa, seria justo Ló oferecer suas filhas para ser abusadas no estupro coletivo? Seria justo com suas filhas? Você que é uma pessoa inteligente, de sã consciência e racional, eu tenho certeza que você falou, não seria justo. Como eu também falo e falei, não é justo. Segunda pergunta reflexiva para você pensar, qual seria o motivo dessa atitude de Ló? Por que Ló fez isso daí, ofereceu suas filhas no lugar daqueles homens? Terceira coisa, para você refletir, você que é inteligente, pensa. Qual seria a atitude de Ló se aqueles homens quisessem de verdade as suas filhas? Imagina aqueles homens maus. Se de verdade eles falassem, então quer saber de uma coisa, Ló? Nós não queremos mais esses homens não. Agora a gente quer é tuas filhas. Manda essas meninas para cá. Quarta coisa, irmão. Qual seria a atitude de Ló se aqueles homens quisessem, né, vendo suas filhas ser abusadas coletivamente? Será que Ló ia gostar? Será que Ló ia se segurar? Será que Ló não ia para cima? Porque o bem mais precioso que nós temos são os nossos filhos. Imagina, meus irmãos. E a quinta e última coisa para você refletir. Tá entendendo? Por que Ló não se ofereceu ele mesmo a sua própria vida em troca do bem-estar daqueles homens? Você já parou para pensar, irmãos? Por que Ló não fez isso daí?
Irmãos, eu falei aqui agora e muitas pessoas podem pensar e tem todo o direito, tá? De pensar assim, de poder colocar adjetivos em Ló, em vários aspectos. As pessoas podem colocar adjetivos no Ló, em vários aspectos. Falando assim, puxa, Ló, com essa atitude, Ló seria um hipócrita, Ló seria um cara sem noção, Ló seria um cara destemperado, Ló não teria amor pelas suas próprias filhas, Ló seria um cara machista, um cara egocêntrico. Então, irmãos, o que eu vou dizer para vocês aqui, para a gente entender esse verso de número 8, eu tenho que voltar muitos contextos de textos anteriores, lá atrás. Porque eu fiz uma exegese aqui, buscando alguns pensamentos de alguns irmãos aí, referente a esse versículo de número 8, e eu não achei nada tão concreto daquilo que o Pai colocou no meu coração que eu vou trazer aqui para vocês. Pega essa, hein? Anota aí. Anota aí. Então, vou ser redundante. Para você entender esse verso número 8, eu tenho que voltar a muitos contextos de textos anteriores. Beleza? Mas é coisa rápida, eu já estou terminando aqui a live. Lá no capítulo 6 de Gênesis, diz sobre Noé. Correto? Foi o que eu falei aqui. Diz sobre Noé. Ló, ele conheceu toda a história de Noé. Conheceu ou não conheceu? Sobre o dilúvio. Claro que Ló conheceu. Então, quando Ló olhava para o arco-íris, Ló sempre se lembrava da aliança que Deus tinha feito com o seu povo lá atrás. Ló não era um cara burro, não era um cara burro no sentido que eu falo de fazer coisas que ferem ao Deus Altíssimo. Ló sabia da história de Noé, Ló conheceu, escutou da história ali de Noé, de tudo aquilo que aconteceu. Tá entendendo? Ló também, meus irmãos, sabia de todo o fato que ocorreu lá na Torre de Babel. Ló sabia dessa história. Ló sabia do poder de Deus. Tá entendendo? E Ló, irmãos, e como ele andou com seu tio Abraão, Ló, sabia que Deus falou com Abraão para ele sair da sua terra, e que ele faria uma grande nação através da vida do seu tio Abraão. Então Ló não era um cara que estava de chapéu atolado. Ló não era um cara que não sabia das coisas. Ló sabia de tudo aquilo que tinha acontecido. Tá entendendo, irmão? Aí entra um pensamento empírico meu, uma revelação a qual o Pai colocou no meu coração. Beleza, irmão? Que eu quero que você grave isso que eu estou te dizendo para você. Que o verso 8, lá do capítulo 19, quando Ló oferece as suas duas filhas, antes aí desse fato, ele já estava conversando com aqueles homens lá. Então, assim, antes de Ló oferecer as suas filhas para aquele homem, aqueles homens lá já estavam na casa de Ló. Ló já estavam conversando com eles. Se você pegar no capítulo 19, verso de número 1, o que diz? Diz que à tarde os anjos foram lá. À tarde. E isso quer dizer o quê? Que os anjos não foram rápido na casa de Ló. Nós estamos passando aqui agora na sua casa, arrume as suas roupas, arrume a sua bagagem que nós vamos tirar você daqui e vamos destruir a cidade. Não, os caras foram até a casa de Ló. Irmão, o calendário judaico é diferente do nosso calendário. O calendário judaico é o lunisolar. Tá entendendo? É o lunisolar, que seria das 6 da manhã às 18 horas é um dia. Tá entendendo, irmão? Por isso que tem o pôr do sol. Eu já fiz um estudo uma vez falando lá de Daniel, Daniel 9, 25, fala que os tempos e as leis iam ser mudadas. Que tempos seriam esses e que leis seriam essas? Eu dei um estudo lá atrás falando sobre isso daí, O nosso calendário é lunisolar. O calendário do judeu é lunisolar. Então o calendário que nós temos hoje é o calendário gregoriano, que é o calendário de 24 horas, entendeu? 24 horas dividido em 12 horas para cada horário. Eu vou dar um exemplo aqui para fazer você pensar. Não é esse contexto que eu vou trazer. Só para você pensar. O nosso calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Se dezembro significa 10, por que é 12? Se novembro significa 9, por que é 11? Se outubro significa 8, por que é 10? Desculpa, irmãos. Vocês já pararam para pensar sobre isso daí? Interessante, né? Eu tenho certeza que você falou. Então, não é esse contexto que eu vou falar. Pode ser que outra vez eu dou um estudo referente a isso daí. Então, Ló já conhecia tudo aquilo que estava acontecendo. E os anjos chegaram lá à tarde. À tarde, qual o horário? Se o pôr do sol é às 18 horas, aqui no nosso horário, eu vou usar o nosso horário aqui, para fazer uma conjectura do horário deles. Então, é dividido ali de 6 e 6 horas, um horário de 12 horas somente. Então, os anjos entraram na casa de Ló mais ou menos entre as 12 horas, as 13 horas, lá. Então, eles ficaram muito tempo na casa de Ló. Eles tiveram todo momento para conversar com Ló, para falar com Ló, para dizer que estava vindo naquele local, para totalmente destruir, nossa, aquela cidade. Aquela cidade. Então não foi algo rápido. Então, irmãos, o que acontece? A Bíblia fala que antes deles irem dormir, antes da chegada dos homens maus, Ló com certeza viu algo diferente na vida daqueles homens. E Ló perguntou, né, para ele qual o motivo deles estarem em Sodoma. Aqueles homens, que seriam os anjos. E Ló literalmente viu uma unção diferente na vida daqueles caras. Ló viu algo diferente na vida daqueles homens. A qual literalmente, irmãos, é notório. Quando você vê uma pessoa cheia do poder de Deus, que ora, que busca, que é temente a Deus, não precisa falar que ele ora, que ele faz, que ele acontece. Não. Só o fato de você estar do lado da pessoa, você sente a presença de Deus. Só o fato de você fazer um vídeo igual esse, você sente a presença de Deus, você vê o brilho do Espírito Santo. E Ló viu que na vida daqueles caras tinha algo diferente. Tá entendendo, irmãos? No ponto de vista de Ló, Ló sabia que Deus iria guardá-lo de todo o mal que viesse contra a vida dele e contra a vida da sua família. Ló se lembrou da aliança que Deus tinha feito e das conversas que ele sempre teve com Abraão. E no versículo 10 até o 13, os anjos ferem aqueles homens com uma cegueira física, eles não enxergaram a porta, eles começaram lá a procurar a porta para querer pegar aqueles homens, e eles já estavam espiritualmente cegos, irmãos. Eles estavam literalmente cegos espiritualmente. Tá entendendo, irmãos? Então assim, aí você pode falar, puxa, mas então Ló falou referente às suas filhas. Eu creio no meu ponto de vista porque Ló sabia que Deus ia guardar ele, ia guardar a família, ia guardar os filhos. Ló ali teve um ato de fé, irmãos. Ao meu ponto de vista, foi um ato de fé. Por quê? Porque Ló está sentado com dois anjos, aonde a essência do Espírito Santo tem exalado na vida deles. Então Ló falou, puxa, eu estou tranquilo. Ló falou aquilo lá para mostrar também para Deus o bem mais precioso que ele tem, que são os filhos, ao meu ponto de vista, e falando, Senhor, é o bem que eu tenho mais precioso, tá minhas filhas aqui. Porque eu sei que o Deus que jogou o dilúvio lá atrás, que o Deus que o meu tio Abraão falou, é o mesmo Deus que vai guardar aqui, que guarda você, que guarda a tua vida, que guarda a tua casa. É esse mesmo anjo, é esse mesmo Deus. Por isso que Ló falou assim, ó, minhas filhas estão aqui. Porque Ló sabia, tinha convicção daqueles homens de Deus que estavam na casa dele, literalmente para trazer salvação para a vida dele. E é a mesma coisa de anjos que Deus transforma em pessoas humanas para fazer uma live dessa, para entrar dentro da tua casa através das redes sociais, para falar para você que por mais que o inimigo quer destruir a sua vida, quer jogar a sua vida lá embaixo, Deus envia anjos para falar para você como ele fez na vida de Ló, que ele vai salvar, que ele vai restituir, que ele vai purificar, que ele vai modificar, que ele vai transformar toda a tua casa, meus irmãos. Oh, glória, glória a Deus por isso. Tá entendendo? Olha só como esse Deus é maravilhoso, irmãos. Como é bom você servir a Deus. Isso é gratificante.
Isso é algo maravilhoso em nossas vidas, meus irmãos. E ali, na vida de Ló, Ló literalmente estava sendo guardado. Só que no verso de número 14, irmão, diz que Ló saiu. Olha aí no versículo 14, que fala aí em Gênesis. Ele diz que Ló saiu, correto? Mas saiu de onde? Da onde que Ló saiu? Ló saiu da sua casa, da onde ele estava, e foi até a casa dos seus genros, né? E que Ló chegou? Deu tempo ainda, preste atenção como os anjos ficaram lá bastante tempo na casa de Ló, que Ló, sabendo de tudo isso, da destruição que ia acontecer, Ló falou, cara, eu preciso falar para os meus genros, eu preciso lá levar salvação para eles, porque vai acabar com tudo. Das duas coisas, ou os genros de Ló era muito bom, não sei, ou Ló estava pensando assim, puxa vida, o que vai ser da minha descendência se minhas filhas não tiverem filhos? E a gente vai entender lá na frente o motivo que Ló foi lá tentar falar com os genros, levar os genros, mas o que os caras fizeram no versículo 14? Os caras zombaram da cara de Ló. Os caras zombaram da cara dele. E no verso 16, né, Ló ainda esperava pelos seus genros. E os anjos do Senhor, vendo aquilo lá, o que os anjos fizeram? Pegaram na mão da sua esposa, das suas filhas e saíram correndo. Ló ainda ficou lá aguardando para ver se os caras mudavam de ideia, para ver se os caras vinham. Mas só que os anjos já perderam a paciência, pegou na mão de Mariazinha, pegou na mão das filhas e falou, ó, fui, que chegou a hora de destruir. Ló viu tudo aquilo, falou, eu vou ficar aqui nada, eu vou meter o pé, vou sair fora. Então o que eu entendo, irmãos? Que muitas das vezes o anjo está indo até na tua casa e você está esperando, você está aguardando, você está esperando, sabe, algo sobrenatural acontecer na sua vida. E você faz uma live dessa, Jesus tem te chamado, Jesus tem falado com você através de versículos, através de algum irmão, através de alguma frase no ônibus, no carro, e você está esperando o anjo pegar na tua mão e sair correndo com você como Jó. Nossa, eu vou tomar água porque a garganta, é porque eu trouxe uma pregação ontem, meus irmãos, e a garganta hoje não está tão boa. E muitas das vezes nós estamos esperando que o anjo pegue na nossa mão, como pegou na mão de Mariazinha e das filhas de Ló, e saiu correndo com eles. Tá entendendo? E muitas das vezes nós esperamos isso. Deus está te chamando, Deus está falando com você para mudar a sua história, mudar a tua vida. E nós queremos que nós acordamos à noite e o anjo do Senhor materializado olhe para nós e fala, filho e filha, eis-me aqui para fazer algo sobrenatural na tua vida. Não, meus irmãos. Cristo já tem falado através de você de diversas formas. Só basta você dar ouvido. Se você ficar esperando o que aconteceu na vida de Ló, o anjo pegar na tua mão e sair correndo, pode ser que aconteça? Pode. Claro que pode. Porém, Deus tem te chamado de uma maneira mais fácil. Através de uma rede social, de uma frase, de um versículo, de um Jesus te ama, Jesus é contigo. É desse jeito que funciona. Aí, meus queridos, os anjos pegam na mão, fala para Jó, para sua família, gente, sai fora, mas não olhem para trás. Não olhem para trás, porque nós iremos destruir. Quando fala para não olhar para trás, nós podemos fazer várias pregações, como eu já vi várias pregações, falando da saudade de Sodoma e Gomorra, falando, sabe, dos desejos lá de trás, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é algo um pouco diferente, tá? Por que a esposa de Ló virou estátua de sal? Ela não poderia virar um pé de abacaxi? Ela não poderia virar um pé de maçã? Ela não poderia virar um pé de jaca, um pé, sabe, de laranja, um pé de uva? Não, mas por que ela virou o sal? Você já parou para pensar isso daí, irmão? Por que ela virou uma estátua de sal? Nunca parou, irmãos?
Então hoje você está parando para pensar. Por que ela virou estátua de sal? Irmão, no começo da minha conversão, eu me deparei com esse versículo. E foi aí que o pai, já com o propósito que ele tinha na minha vida, de estudar, de buscar bastante conhecimento do jeito que eu gosto de ler, de buscar porque é graça de Deus, eu me deparei com esse versículo. E eu perguntei para algumas pessoas, e naquela época nós não tínhamos tanta rede social e Google que nem nós temos hoje. E algumas pessoas não sabiam me explicar por que ela virou estátua de sal. Hoje você vai saber. Bem, cidade de Sodoma e Gomorra, meus amados, queridos. Ela ficava entre dois rios, beleza? Dois mares, o mar Egeu e o mar Adriático, que nem eu falei para você. A cidade de Sodoma e Gomorra ficava num ponto geográfico muito legal. E a cidade de Sodoma e Gomorra era conhecida como a cidade do tempero. Conhecida como a cidade do tempero. Todo tipo de iguarias de tempero tinha na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas qual que era o tempero principal da cidade de Sodoma e Gomorra? É isso aí, meus queridos, o sal. Justamente ela olhou para trás e virou aquilo que era de maior valia para aquela cidade, o sal. Coisa linda, né? Por isso que é bom estudar, por isso que é bom ler, irmãos. Por isso que eu sempre estimulo meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor, de ler, buscar conhecimento, ser imparcial na historicidade. Tá entendendo, irmãos? É igual assim, quando a gente fala assim, vamos lá no Ceasa. Quando a gente lembra de Ceasa, automaticamente qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Frutas e verduras. Não é verdade? E se nós vivêssemos naquela época da cidade de Sodoma e Gomorra, e nós falássemos, cara, vamos lá para a cidade de Sodoma, além da além da idolatria, da promiscuidade, estou falando que esse aparelho me atrapalha muitas vezes de falar, da idolatria, vamos lá para comprar tempero, comprar todo tipo de iguarias. Entendeu, meus irmãos? Mas aqui eu quero encerrar. Eu quero encerrar esse final aqui conosco, que através da minha vida e da sua vida, meu irmão, através da nossa vida, Deus livrará famílias, do fogo, do enxofre, da morte eterna. Tá entendendo, irmãos? Olha só, para você ter uma ideia. Através da minha vida e da sua vida, Deus irá transformar vidas de pessoas para não morrer no fogo eterno, para não passar todo esse tipo de situação que Ló e a sua família passaram através da minha vida e da sua vida. Tá entendendo, irmãos? Como que é gratificante nós entendermos como isso daí, meus irmãos, é de uma valia muito grande, meus irmãos. Você ser separado para você poder salvar vidas de pessoas do fogo, do enxofre eterno. Tá entendendo, gente? Como que é interessante e como que é uma responsabilidade muito grande isso daí que nós temos? Você entendeu? Olha só para você ver, meus irmãos. É aquilo que Deus quer fazer na minha vida, quer fazer na tua vida. É aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, poder salvar a vida de outras pessoas. Lá naquela época, muitas pessoas morreram sendo destruída uma cidade. Uma cidade inteira destruída. Acabou com sonhos e projetos. E através da minha vida e da tua vida, literalmente, Deus, Ele vem fazer coisas maravilhosas para que nós possamos pregar e ganhar almas para o reino de Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É você ser usado na mão de Deus. Porque muitas pessoas têm olhado para trás, têm preferido literalmente voltar para as coisas que o mundo oferece. Essas são as implicações que eu queria trazer para a nossa vida aqui.
Tá entendendo, irmãos? É muito interessante isso que nós estamos falando. É você ser um instrumento usado na mão de Cristo. É você poder ser transformado em um agente de milagres. Para trazer cura, para trazer libertação, para trazer restituição, para trazer vida em locais, literalmente, aonde as pessoas já estão mortas espiritualmente. Os anjos, né, literalmente, são espíritos enviados por Deus para nos ajudar. Literalmente, para nos ajudar. O Espírito Santo está aí conosco para nos ajudar a trazer vida para aquelas pessoas que necessitam e que precisam de vida, que precisam ser usados para trazer uma solução para a vida deles. Eu tive anjos que apareceram através de formas de homens, sendo usado pelo Espírito Santo na minha vida. O Flávio mesmo, que entrou aqui nessa live aqui agora, que foi o meu líder espiritual, lá na frente, no começo da minha conversão, junto com alguns outros amigos que também participaram, mas eu estou falando aqui do Flávio porque ele entrou aqui na live. Que Deus abençoe sua vida, Flávio. Dei muito trabalho, você sabe disso, mas ele foi um anjo, um líder espiritual que me guiou, que me mostrou o caminho junto com a sua esposa Fernanda, junto com a esposa dele, para mim e para minha esposa. Ele foi um anjo que foi enviado para nos ajudar. Hoje nós estamos aqui graças ao nosso Criador, ao Pai Eterno, trazendo e mostrando que há necessidade da gente poder trazer vidas para outras pessoas que necessitam de vidas. Então, irmãos, olha só que história linda, que contexto maravilhoso que nós aprendemos aqui nessa noite. Que você possa literalmente compartilhar esse vídeo, irmãos. Leve o evangelho do reino adiante. Nós não estamos falando de placa, porque placa não vai salvar ninguém. Nós estamos falando de evangelho do reino, nós estamos falando da sã doutrina, nós estamos falando do evangelho do Messias, nós estamos falando do evangelho de Yahushua, do evangelho do Criador, para levar o evangelho. Então compartilhe esse vídeo, coloque nos grupos, no Instagram, coloca, meus irmãos, literalmente nos grupos aí do WhatsApp, do Facebook. Compartilhe, porque pessoas precisam ouvir. E quando você compartilha, você está salvando uma vida das garras do inferno, aonde nós temos um conteúdo desse maravilhoso, para salvar vidas de outras pessoas. Então eu quero te agradecer por essa live, eu quero te agradecer por essa oportunidade de você parar comigo aqui, 40 minutinhos, para enriquecer ali o teu espiritual, para que nós possamos ver que tudo aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, e que vai acontecer, literalmente, lá no livro de Apocalipse, quando Cristo vier como um raio, para buscar a sua igreja, eu e você temos que estar preparado para a salvação. Foi a mensagem que eu trouxe no domingo agora lá na igreja. Salvação. Tá entendendo, irmãos? Então eu te agradeço desde já. Que a graça e a paz do Criador esteja no seu coração. Que teu santo e doce Espírito venha reluzir na nossa vida. Que nós possamos ser um instrumento usado na mão de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que depois você pega aí e vê o que aconteceu com Ló. A Bíblia não fala mais dele. Mas as suas filhas têm um legado muito terrível que acontece. Onde elas têm relações com o próprio pai, pensando que não ia deixar uma descendência. E através delas vêm os moabitas, que são um povo contra os judaísmos, e os hititas, através da vida dos seus filhos. E algo foi terrível daí para frente. Beleza? Tamo junto? Vocês estão comigo? Obrigado, meus irmãos. Que a graça e a paz do Criador esteja contigo. Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida. E que você possa ser um instrumento na mão do Pai. Beleza? Compartilhe esse vídeo e leve o Evangelho do Reino à frente. Tamo junto. Tamo junto. Boa semana para vocês. Que o Pai abençoe sua vida. Deus abençoe, galera.